Abra sua Bíblia, por favor, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. Essa palavra volta ao meu coração e eu quero deixá-la ao seu coração. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 4. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 4. Pequena dissecação. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, pôs sobre os seus ombros muito gostoso. Chegando-se a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Você pode fazer menção desses versículos, por favor, em alto e bom som, para ficar bem bonito. Diga aí, no 3, 1, 3. O que mais me chama a atenção nesse texto é a falta do nome de alguém, mas a plena referência do ofício, né? A falta do nome de alguém que está em pleno exercício do ofício. Então, é um homem no meio de tantos. E a falta do nome, mas a menção é o exercício do ofício. Assim está aí. Que homem dentre vós? Então a falta do nome. Não precisa saber o nome quando se faz muito bem o que deve ser feito. Então esse é o maior desafio nosso. Fazer bem o que deve ser feito, ainda que isso não vai dar nome para nós. Porque você pode fazer muito bem o que está fazendo e não ter nome mediante aquilo que você faz. Mas na verdade pouco importa ter nome porque está fazendo. Mais vale fazer bem, independentemente do nome que você possa ter. Então esse é o maior desafio nosso. Fazer o que deve ser feito, bem feito, não ter um nome que supostamente possa gerar aquilo que eu estou fazendo. Então é qual um homem dentre vós. Então é um homem no meio de tanta gente. Qual o nome do homem? Ninguém sabe o nome. Mas qual o ofício? Né? Qual dentre vós, qual um homem dentre vós que tendo absoluto aquilo que ele tem? Ele não tem nome, mas ele tem alguma coisa que faz ele ser quem é. Né? Que tendo 100 ovelhas. Eu pergunto aonde está o ofício? Não está explícito no texto, mas a aplicabilidade em você saber o que de fato ele tem, revela o ofício que ele está em exercício. Então, o ter 100 ovelhas já remete à ideia de que de fato ele é pastor. Né? Então, na verdade, o ter ovelha faz ele ser quem é. A ausência de ovelha deixa ele ser quem um dia ele foi. Então, qual dentre vós um homem que tendo 100 ovelhas, ele tem 100 ovelhas,
ele tem debaixo da sua autoridade 100 ovelhas. Então, ele só é quem é pelo fato de ter o que tem. Mas a prioridade da vida nunca é fazer você ter, é fazer você ser. Então, isso também torna-se hoje um grande desafio para nós. Mais queremos ter do que trilhar o caminho que possamos um dia ser. Então, nem todo mundo que tem mas isso é fato, consumado. Todo mundo que pode também não ter, né? Mas em contrapartida, quem um dia também pode ter. Então, esse texto mexe com o meu coração por causa desses detalhes. O qual dentre vós, um homem que tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas. Entender isso aqui não é fácil, mas é preciso falar para que a gente fique com isso gravado no coração. Nenhuma ovelha tem a capacidade de se perder. Ela é perdida pela ausência do ofício do pastoreio. Então nunca esqueça disso. Nenhuma ovelha tem a capacidade de se perder, exceto pela ausência do pastoreio. Então a ovelha não tem capacidade nenhuma de se perder. Ela é perdida. E quando a ovelha é perdida? Quando aquele que deveria cuidar dela se ausentou no ofício do cuidado. Então, qual dentre vós um homem que tendo 100 ovelhas, ele tem 100 ovelhas, perdendo uma? Quem perde é ele, não é a ovelha que se perde. Porque a ovelha não tem capacidade nenhuma de se perder. É o pastor que perde a ovelha que tem. Então, em que momento o pastor perde a ovelha? Quando ele deixa de fato de ser quem a ovelha precisa que ele seja. Então, o que a ovelha precisa que esse homem seja na vida dela? Um pastor. Então, a ausência de ser pastor no texto faz com que esse homem perca uma ovelha. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter hoje, né? A ausência do pastoreio faz com que o pastor perca a sua ovelha. A ovelha não tem capacidade nenhuma de se perder. O que mantém a ovelha no caminho é a voz do pastor em plena aplicabilidade de direções, de ensinos. Quando o pastor se isenta, né, e se ausenta em falar com a ovelha, ele faz com que essa ovelha se perca, né? Quem perde de fato é o pastor, não é a ovelha que se perde. Isso precisa estar definido dentro de nós. Perdendo uma, aí você encontra uma vírgula e a continuação é: não deixa no deserto 99? Diga comigo, deixou 99 no deserto. Então, qual é a razão de ter 99 ovelhas dentro do deserto? Qual é a razão de ter 99 ovelhas no deserto? Vou perguntar de novo. Qual é a razão de 99 ovelhas ser colocadas dentro de um deserto? A perda de uma. Então isso é uma lição que eu vou levar para a minha vida toda. A falta de uma faz com que 99 vivam no deserto. Então hoje a gente encontra igrejas vivendo em pleno deserto porque não entende a falta de um. Porque hoje o contexto vale mais 99 do que uma. No reino não. Vale mais uma que se perdeu do que 99 que está guardada. Então o reino é assim. O reino vale quem se perde, não quem foi salvo. Fala alguma coisa. Então o reino é assim. Ele pega 99, coloca 99 dentro do deserto. Por qual razão? Porque perdeu-se uma. Então a perda de uma ovelha gera um deserto na vida de 99. Então 99 só estão vivendo o deserto que estão vivendo pelo fato da perda de uma.
Então isso é o reino. Vale mais quem se perdeu do que aqueles que estão guardados. É difícil entender isso, mas é uma verdade absoluta sem ser contestada. Vale mais uma que se perdeu do que 99 que está no deserto. Mas 99 estão no deserto pelo fato de uma ter se perdido. Então a permanência de 99 dentro do deserto é pelo fato do pastor ter que entender que ele perdeu uma. Enquanto o pastor não entende que perdeu uma, as 99 que lhe restou vai ficar dentro do deserto. Como que o pastor tira 99 do deserto? Indo atrás daquela que se perdeu. Só tem uma maneira de tirar 99, que é o perfil de igrejas que estão vivendo dentro do deserto. Só tem uma maneira de tirá-las desse contexto seco, desse contexto sem pasto, desse contexto que não tem relevância nenhuma. Só tem uma maneira: ele entendendo a perda dele. Porque tanto 99 dentro do deserto é perda para o pastor, porque elas estão vivendo a consequência da falta do pastoreio dele. Então ele está com um grande problema, porque ele acabou de perder uma porque deixou de ser pastor. E 99 está no deserto porque de fato ele deixou de ser pastor na vida de uma. Como é que ele resolve isso? Entendendo as suas faltas, não maquiando as suas faltas, cedendo para as suas perdas, não travestindo as suas perdas. É quando ele passa a entender que ele precisa correr atrás de uma. O ministério torna-se relevante quando você valoriza um e não valoriza 99. O meu ministério é provado pela minha dedicação em uma, não minha dedicação em 100, porque eu me dediquei em 100, mas eu perdi uma. Então ele vai atrás. Ele vai atrás, e o texto vai dizer para nós que ele acha, mas ele gasta um tempo. A pergunta é: quanto tempo eu vou levar para resgatar quem eu perdi? O tempo que eu estiver disponível em investir para o resgate de alguém. Então esse tempo é indeterminado. A gente não determina esse tempo. A gente investe, porque resgate na vida de alguém não é perda de tempo ou gastação de tempo, é investir tempo. Não se resgata quem a gente perde, exceto investindo tempo. Então a gente não tem quanto tempo o pastor andou em uma caminhada árdua para ele encontrar quem ele perdeu. Não sei. Mas a conclusiva do texto, para a gente já colocar uma pedra em cima, que o que a gente vai ouvir agora, eu não sei quem botou ele para dentro, mas tudo bem. A conclusiva dessa história é que me chama muita atenção, porque ele vai achar. O texto diz que ele acha e leva para casa. Ele vai convocar amigos e vizinhos. Entenda isso. Amigos e vizinhos. Quando que os amigos e os vizinhos aparecem na vida desse pastor? Quando ele encontra a ovelha que ele perdeu. O texto vai dizer que ele vai para dentro de casa e vai festejar em casa. É quando o ambiente do pastor vive em festa, porque ele aprendeu o valor que tem naquela que ele perdeu. Então ele vai para dentro de casa e vai convocar amigos e vizinhos. Os amigos aparecem primeiro, depois os vizinhos. Não são amigos, não são vizinhos e amigos. São amigos e vizinhos, não são vizinhos e amigos. Né? A gente precisa definir isso dentro de nós. Porque amigo é amigo, vizinho é vizinho. O problema é que tem hora que eu trato o vizinho como amigo e amigo como vizinho. A gente se confunde, a gente se frustra. Porque se você tratar amigo como vizinho, você se frustra. Você frustra o amigo. Quando você trata o vizinho como amigo, você se frustra. Por que eu me frustro? Porque eu olho para um vizinho e acho que ele é amigo. Por que eu frustro alguém? Porque eu olho para um amigo e trato ele como vizinho. Então ele vai chamar amigos, ele vai chamar vizinhos, mas enfim, esse relacionamento dele fora dos muros da sua casa se torna em pauta dentro do texto pelo fato de ele ter achado a ovelha que ele perdeu. Então,
a solidão desse pastor, do texto, se dá pelas perdas que ele vem tendo ao longo do pastoreio dele. Então, mas quando ele recupera a ovelha, aparecem os amigos e vizinhos. A pergunta é, aonde eles estavam? Em algum lugar que não tem como se relacionar com eles, enquanto eu não reconheço as minhas perdas. Então ele recupera a ovelha, uma vez recuperando essa ovelha, tudo se encaixa, as 99 inclusive saem do deserto. Então, eu precisava dar essa palavra ao seu coração, nesse início, para que a gente entenda um pouquinho do que Deus quer com o nosso coração hoje e depois, tá bom? Eu já quero apresentar esse príncipe, esse líder, esse homem tão dedicado, tão envolvido com a palavra, com família, com ovelhas, com a casa. É alguém que a gente está tendo o privilégio de Deus estar investindo em nós. Ter esse líder aqui com a gente hoje é investimento divino. Deus separou a gente, numa noite como essa, para ouvir coisas que vai nortear a nossa vida. E é tudo nosso. É só para a gente. Se tivesse 4 aqui, é só nosso. Desculpa quem não veio. Não vai ter repeteco de hoje. O que é para hoje, não tem como guardar, porque amanhã estraga. O maná desceu na porta, é aquilo ali, você pega, come, se delicia, e amanhã é amanhã. Amanhã é outro dia. Então eu quero que você receba com muita honra apóstolo Joel Pereira.